Amém? E eu gostaria de compartilhar com a igreja algumas coisas que o Senhor tem falado ao meu coração há algum tempo, que diz respeito a relacionamento e rebeldia. Há algumas semanas atrás, eu passei por algumas lutas espirituais, lutas que todo cristão passa e que deve conhecer muito bem. E durante essas lutas, e não é diferente nas lutas que eu enfrento, quando eu estou em lutas, e eu acredito que deve ser com a igreja também, servir a Deus e orar é um pouco mais difícil, porque a gente tem uma inclinação emocional para o que a gente está vivendo, não é? Então, orar não é tão fluido. Orar é um pouco mais cansativo. E nesse tempo, nesse período de luta, eu não sei se vocês sabem, nós temos um ministério na nossa igreja, eu acredito que a maioria que deve conhecer, que é o Ministério de Intercessão. Nesse período de luta, eu estava na escala da intercessão. Eu estava orando como uma das nossas irmãs que estão ali no fundo, orando por vocês, pelos visitantes, pelos que já congregam, pelo pastor, pelo louvor, por todos os outros ministérios. E eu estava orando, e naquele momento em que eu estava servindo, e eu amo servir a Deus, eu amo servir na casa do Senhor. E naquele momento que eu estava servindo, me veio um pensamento muito forte de rebeldia. E imediatamente eu senti um peso forte. E eu comecei a me posicionar espiritualmente, eu comecei a repreender, eu comecei a negar, eu comecei a rejeitar, eu comecei a pedir perdão. Então, todas as formas de orações que eu podia ter naquele momento, eu tive. E quando eu comecei a me aquietar por conta do pensamento que veio à minha mente, o Senhor falou assim: os meus filhos são rebeldes comigo porque eles não me conhecem como eles deveriam conhecer. E nesse instante eu comecei a sentir algo tão grande da parte do Senhor, tão agradável, e comecei a entender e sentir um amor tão bom. E eu comecei a perceber que o que o Senhor estava me falando não dizia respeito somente a mim, mas dizia respeito à noiva. O nível de relacionamento que o Senhor quer ter conosco talvez seja um pouco diferente do que alguns têm entendido. E depois disso, depois desse dia, eu comecei a fazer uma oração que eu não fazia mais há algum tempo. No início da minha caminhada com o Senhor, eu orava muito, muito por intimidade. Muito. Eu só orava por isso. E um dia, depois de algum tempo orando intensamente por isso, o Senhor começou a falar comigo. E aí eu fiquei pensando assim: eita, eu sou a menina que tem intimidade com Deus, né? Me sentindo. Sabe quando você ganha algo que você queria muito, e aí depois eu comecei a me sentir, né? Nossa, consegui o que eu tanto queria, o que eu tanto pedi. Só que o Senhor me faz entender algo diferente hoje, que não é só isso. O relacionamento com o Senhor é algo fluido e contínuo. O que eu pedi, eu recebi, mas tem muito mais para ser recebido. Eu sei que você tem pedido algumas coisas para o Senhor, mas o que Ele tem é ainda maior. É ainda mais fluido e é contínuo. E aí o Senhor me fez meditar alguns dias sobre isso que Ele tinha me falado. Os meus filhos são rebeldes porque eles não me conhecem como deveriam me conhecer. E eu comecei a meditar nisso. Os meus filhos não me conhecem, os filhos de Deus, nós como filhos não conhecemos o Senhor como deveríamos conhecer, e por isso nós somos rebeldes. E o Senhor, Ele me fez lembrar do meu relacionamento com o meu filho,
Eu tenho um filho de 5 anos, é o João. Algumas pessoas aqui conhecem. E o Senhor começou a me fazer lembrar de toda a trajetória com o meu filho, de todo o processo de relacionamento que nós dois conseguimos construir até hoje. E eu quero dizer para você, igreja do Senhor, noiva, que é nesse processo de relacionamento, de pai para filho, que eu e você estamos. É num processo parental de relacionamento. A palavra de Deus diz em Romanos 8:12 que todos aqueles que estão no Espírito do Senhor clamam a Ele como Abba, Pai, Paizinho, meu Pai. Isso diz respeito a relacionamento, a intimidade com o Senhor. E é esse o tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco. É um relacionamento de pai, porque nós somos os herdeiros de tudo que Ele fez. Nós somos filhos. Eu queria que a gente lesse. Quem tiver com as suas Bíblias podem abrir. Se o Gazi puder colocar para mim, que está na Bíblia em livro de Oséias 6:3. A palavra de Deus diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em algumas traduções tem assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. A sua saída como a alva é a seca. Só até aí. Então, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos nos esforçar e buscar continuamente a Deus. Nós precisamos investir nessa busca. E esse investimento diz respeito à dedicação. Assim como eu estou inclinada e dedicada para me relacionar com o meu filho, eu preciso me dedicar e me inclinar e me relacionar com o Senhor. E a gente pode se perguntar: eu conheço a Deus? Eu conheço o meu Pai? Eu entendo o pensamento dEle? Eu conheço o projeto que Ele tem para a minha vida? Eu conheço os sonhos dEle? Eu sei quem é Deus? Eu verdadeiramente conheço? Tudo isso que eu estou te perguntando é muito importante. Mas isso tudo diz respeito a uma construção. E essa construção, ela acontece na medida que nós estamos dispostos, ou seja, abertos para construir com Ele. E claro, no tempo perfeito. Porque o Senhor, Ele jamais vai te entregar algo que você ainda não tem muita maturidade espiritual para receber. O Senhor tem um tempo perfeito para te dar algumas coisas. Então o Senhor tem falado assim: filha, não diz respeito ao que eu vou dar, ou a quando eu vou dar. Não diz respeito a isso. Eu vou dar, eu sou pai. E como pai eu dou. Diz respeito a quando eu der. Os meus filhos devem, preste atenção, os meus filhos devem receber, obedecer e multiplicar. E muitas vezes nós temos alguns projetos, alguns sonhos que não dizem muito respeito àquilo que Ele está nos dando. Então receber fica difícil, porque eu passei anos planejando isso e de repente o Senhor me vem com outra coisa. E obedecer é ainda mais difícil, porque os meus planos estão inclinados para outra coisa. Muito menos multiplicar. Nesse processo de construção, de relacionamento, quando nós nos relacionamos com Ele, nós precisamos receber, obedecer
e multiplicar. Eu quero fazer você pensar, para que você possa entender o que o Senhor fez comigo. Quem é pai e mãe aqui? Levanta assim a mão para ver. A maioria. Quem não é, dá para ter uma grande ideia. Você lembra quando seu filho nasceu? Você lembra? Diga sim. Ah. Quando ele nasceu, o primeiro dia, você estava deitado, especialmente quem é mãe, né? Você estava deitada lá e o recém-nascido do seu lado, você não via a hora de fazer uma coisa. E eu acredito que isso vale para todo pai e para toda mãe. Você não vê a hora de pegar ele no colo, de fazer um carinho, de amamentar, não é? A gente quer pegar, a gente quer viver aquilo que está acontecendo. Você fica assim, maravilhada. E aquele momento é fantástico. Só que na medida que os dias vão se passando, a coisa muda um pouco, não é? Por quê? Porque aquele serzinho tão bonitinho, delicado, que dormiu tanto no primeiro dia, ele parece que não quer mais dormir. E aí é complicado. É complicado porque ele não sabe se expressar. E você precisa entender o que ele quer, se é cólica, se é fome, o que é que aquele menino está sentindo. E isso é difícil ensinar coisas simples. Às vezes, as coisas mais simples são as mais difíceis, especialmente dizer para a criança que está na hora de dormir. Agora está na hora de acordar. Meu Deus, como é difícil isso. É muito difícil. E a gente trata o bebê como? Meu amorzinho, vá dormir. Já está 5 dias sem dormir, né? Oh, meu amor, vá dormir, pelo amor de Deus. Você tem uma inclinação paternal, né, de pai, de mãe, de muita paciência e de muito amor. E é da mesma forma que o Senhor trata conosco quando ainda somos bebês, quando ainda somos espiritualmente imaturos e não conseguimos entender algumas coisas. Às vezes a gente não consegue nem se expressar. Às vezes a gente está sentindo algumas coisas e gostaria de compartilhar. Mas a última pessoa com que a gente compartilha é com Ele. Porque a gente ainda não sabe a fonte. A gente ainda não sabe como se chegar até lá. Quem ensina? O pai, a mãe, não é? Os pais ensinam para que o filho entre no padrão do pai. Nós ensinamos o que nós aprendemos. Eu ensino para o meu filho João Hélio o que minha mãe me ensinou, o que minha avó me ensinou. Eu ensino o meu padrão de educação. O que é que Deus faz conosco? O Senhor nos ensina num molde perfeito para que você tenha padrão de reino. O Senhor te ensina e te educa como um pai, para que você tenha padrão da sua casa, padrão de reino. Isso leva um pouco de tempo, assim como é a construção com os nossos filhos. Nós precisamos de tempo para aprender, porque é uma construção, é fluido, é contínuo, não para, é o tempo todo, é diário. Vem na pegada do bebê, o bebê cresce e essa criança, depois que ela cresce, ela começa a apresentar alguns padrões de comportamento que é de toda criança. As crianças, elas começam a apresentar um padrão de desobediência e insatisfação. As crianças são eternamente insatisfeitas. Às vezes a gente passa o dia todo, tira o dia para fazer o que o menino quer. Leva o menino no parquinho, o menino toma sorvete na hora do almoço. O menino faz isso, o menino faz aquilo. E na hora de ir embora, o menino faz um escândalo porque ele quer ficar mais tempo no parquinho e ele não aceita um não. E muitas vezes, como crianças, e eu não estou falando agora de uma idade cronológica, eu falo de uma idade espiritual, muitas vezes, como nós somos como crianças espiritualmente, nós somos assim.
Nós sempre estamos nessa inclinação de insatisfação. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, e as primeiras coisas que nós precisamos ensinar aos nossos filhos é o que? É eles serem gratos e obedientes. Eles precisam nos obedecer e eles precisam ser gratos também. A primeira coisa que o Senhor nos ensina quando começamos um processo de relacionamento com Ele é a sermos gratos e obedientes. E nesse início da caminhada com o Senhor, quando ainda nós somos como crianças, sendo ensinadas para adquirir um processo de maturidade espiritual, significa que nós ainda não conhecemos o nosso Pai como nós deveríamos conhecer. O meu filho tem 5 anos. Eu sempre vou me reportar a ele porque é referência, né? Meu filho tem 5 anos. E eu custo dizer isso, mas ele não me conhece. O João me conhece o que a maturidade dele permite que ele conheça. Mas o João não conhece os meus pensamentos. O João não sabe dos meus sonhos. Alguns eu até permito que ele conheça. Mas outros não vai adiantar eu falar porque ele não vai compreender. Ele não vai entender. E muitos são como crianças ainda espirituais, com a maturidade espiritual de uma criança. Não consegue compreender algumas coisas e por isso o Senhor ainda não vai administrá-las. Algumas vezes entender algumas coisas que o Senhor está fazendo é complicado, a gente acha ruim, a gente acha, meu Deus, olha só o que está acontecendo, está tudo muito ruim. E obedecer também é muito difícil. A gente até obedece, porque as crianças até obedecem, mas as crianças, os nossos filhos, eles obedecem porque existe um processo de hierarquia, não é por amor. Os nossos filhos, quando eles são bem crianças, eles nos obedecem, não é uma inclinação amorosa. As crianças nos obedecem porque eles sabem que precisam obedecer. Lá em casa tem uma regrinha bem simples, é a regra do 3. Eu mando, aí se ele não for, eu conto de 1 até 3. E no 3 ele já fez, porque ele já sabe, ele precisa obedecer. Nós obedecemos algumas vezes quando nós estamos numa fase limitante de entendimento espiritual com o Senhor, porque nós entendemos que Ele é uma autoridade. Mas nós ainda não temos aquela inclinação amorosa, espiritual, envolvente. E o Senhor, olha só, o que a Bíblia nos diz sobre isso? O Senhor reconhece essa fase em nós e nos trata com muita paciência e amor. Sabe o que a Bíblia diz em Filipenses 6:3? Dá para colocar, Gazi? Filipenses 6:3. A Bíblia diz assim, ó. Eu vou ler da minha. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Ou seja, todos aqueles que têm maturidade espiritual já conseguem perceber algumas coisas. Então, nós temos uma inclinação para entender algumas coisas maiores que o Senhor está nos dizendo. E a Bíblia continua falando assim, é em Filipenses 3:6, tá? A Bíblia continua falando assim, e se em algum aspecto vocês pensam de forma diferente, ou seja, eu ainda não tenho essa inclinação, essa maturidade, esse entendimento, essa percepção, eu ainda não consigo ter. E se ainda tem alguém que pensa de forma diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. O Senhor não nos trata com indiferença. Não existem filhos mais amados. Não existem filhos que recebem mais. Nós sempre recebemos. Nós só recebemos de uma forma diferente. Porque o Senhor percebe a fase que cada um de nós estamos.
E a ideia é que nós possamos receber, obedecer o que Ele está nos dando e multiplicar, replicar, passar. Mais uma vez, eu queria que você abrisse as suas Bíblias para a gente dar continuidade. Agora está no livro de Êxodo, Êxodo 6:6. Eu quero apresentar para vocês um povo, o povo de Deus. E essa história é bem conhecida. Eu fiz questão que fosse algo bem conhecido para a gente, para não restar dúvidas do que eu estou falando. Êxodo 6:6. Antes eu consegui enxergar, pastor, não estou enxergando mais nada. Então diz assim, Êxodo 6:6. Amém? Tá certo aí? Tá. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderoso ato de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei para vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. O livro de Êxodo, que para mim ele é incrível, essa caminhada do povo de Deus, essa libertação do povo de Deus, fala que Deus libertou o seu povo e levou o povo em direção a uma terra que Deus já havia prometido há muitos anos antes. Era a terra que mana leite e mel. E nesse percurso onde o povo de Deus sai em direção à terra prometida, eles passam pelo deserto. E essa caminhada no deserto, que dura 40 anos, tinha como foco principal que o povo conhecesse a Deus e que fosse obediente. Mas o povo tinha comportamentos muito sérios. O povo era rebelde, desobediente e ingrato. E isso acontecia porque, apesar deles terem visto muitas coisas que Deus realizou no Egito, apesar deles terem visto muitas manifestações de poder, eles não tinham algo muito importante: relacionamento. Eles conheciam Deus porque Moisés falava de Deus. Quem tinha relacionamento com o Senhor era Moisés. O povo não tinha. O povo até obedecia quando Moisés falava. Mas se Moisés se afastasse um pouco, o povo começava a fazer coisas erradas. Assim são as crianças. Tem um ditado que diz, com olho com o menino tem que ser olho no menino e olho no gato. É uma coisa assim. Nós não podemos deixar as crianças sozinhas. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque se eu deixo meu filho sozinho, ele fica muito mais propenso a fazer algo errado. E era assim com o povo de Deus. Se Moisés se afastasse, eles até obedeciam, mas Moisés precisava se manter ali. No deserto, o povo de Deus, os israelitas, eles estavam ali para serem ensinados sobre as leis de Deus. Mas enquanto Deus se esforçava, movendo Moisés para isso, o povo murmurava e reclamava. E eles não conseguiam ver a real vontade do Senhor, o seu real amor. Eles só conseguiam enxergar a si mesmos. Eles queriam ser servidos. O acordo
que eles queriam ter com Deus era assim: se Deus fizer o que eu estou precisando, Deus é bom e justo. Mas se Deus fizer o contrário disso, Ele é mau e injusto. O povo de Deus, os israelitas, eles queriam ser saciados. Eles não conseguiam compreender a paternidade de Deus. São como os nossos filhos, que muitas vezes nós tentamos apresentar para eles algumas coisas e eles não conseguem entender. Não tem muito diálogo quando se é como uma criança, espiritualmente falando. Não existe muito diálogo com o Senhor. Diálogo é quando as duas partes elas conseguem falar sobre alguma coisa e entrar em acordos. Mas quando nós somos como crianças, nós só queremos ser ouvidos. Quando nós somos como crianças e imaturas na fé, nós só queremos falar. Nós somos os donos da razão. As crianças, elas são mais egocêntricas, elas acham que tudo gira ao redor delas. Elas acham que, aliás, os israelitas, eles eram assim. Infelizmente, muitos de nós somos como o povo de Deus, como crianças no deserto. E o que o Senhor está falando, o que o Senhor está investindo é para que possamos o conhecê-lo de forma ainda mais profunda, de forma ainda mais íntima, de forma ainda mais fluida, de forma diferente, entender de forma diferente a tudo aquilo que temos compreendido. E nessa caminhada, assim como o Senhor fez com os israelitas, o Senhor faz conosco. O Senhor coloca um líder em nossa vida. O Senhor colocou um Moisés na vida dos israelitas. E o Senhor levanta Moisés na vida de vocês. Isso tudo para que você possa entender o porquê de você ter sido gerado. Você já parou para pensar por que você foi gerado? Você já entendeu por que você foi gerado? Você foi gerado, meu irmão, para ser amado. Nós geramos filhos para amar. Nós não geramos filhos para que eles possam ser prósperos para o futuro, para que eles possam fazer isso. Nós até pensamos nisso depois. Mas a nossa inclinação, quando nós geramos filhos, é para amar. Nós só queremos amar os nossos filhos. Você foi gerado para ser amado. Você foi feito para ser amado por um Pai que excede totalmente o nosso entendimento em amor. Mas para pensar. Você sabe quem é o Moisés que o Senhor colocou na sua vida? Porque ele foi escolhido para caminhar com você. Existem motivos específicos. Veja, Moisés é diferente. Moisés é maduro na fé. Moisés já conhece a Deus. Moisés obedece a Deus. Moisés já recebe, obedece e multiplica. Moisés tem prazer nisso. Moisés ama servir o Senhor. Moisés tem características comportamentais completamente diferentes das características do povo de Deus. O relacionamento que Moisés tem com o Senhor é completamente diferente. Vamos ler o que a Bíblia diz em Êxodo 33, 7. Só para a gente compreender, e vai até o 13. 33, 7 ao 13. Só para a gente compreender o nível de relacionamento deles dois.
Na verdade, 33, 12, tá? Diminui um pouquinho, porque o que mais me interessa é essa parte. Do 12 ao 13, que diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenastes, conduz esse povo, mas não me permitistes saber quem enviarás comigo. Dissestes: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Esse nível de conversa de Moisés com Deus mexe muito comigo. O que Moisés estava dizendo para Deus era assim: Senhor, olha para mim. Se o que o Senhor está vendo é agradável aos teus olhos, me mostra a tua vontade, porque eu quero fazer, eu quero cumprir, eu quero obedecer, eu quero realizar, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Só me diz se eu sou agradável a ti. E quando eu fizer, o Senhor me fala de novo, que aí eu vou fazer de novo. É um ciclo, é contínuo, é fluido, é constante. Não há interrupções. É um ciclo que Moisés desejava estar diariamente. Olha para mim, se te agrada, me mostra que eu quero fazer, e quando eu fizer, se te agradar de novo, eu quero realizar outras coisas. Esse relacionamento com Deus nos mostra que Moisés já era maduro na fé. Ele já recebia, ele já obedecia, ele já multiplicava. E muitos de nós somos como Moisés. Muitos de nós já somos maduros na fé. Somos diferentes. Já conseguimos algumas coisas. Já iniciamos, já compreendemos, já obedecemos. Mas isso não significa que acabou. O Senhor, Ele quer te levar, ainda que você seja íntimo dEle, a um lugar de intimidade, a uma atmosfera espiritual ainda maior. Eu queria que você soubesse que há um lugar secreto que só cabe você e Deus. Não cabe mais ninguém. E esse nível de intimidade, é esse nível de intimidade que o Senhor quer que mergulhemos. Porém, ainda tem muito Moisés na margem do rio, olhando para o reflexo da própria imagem. E o Senhor ainda tem muita coisa para fazer. Apesar de Moisés ser íntimo, ser maduro, obedecer, ser obediente, ser grato. Moisés era só um homem. E ele passou por algumas coisas com o povo de Deus que foram muito difíceis. Imagina uma nação reclamando dia e noite no seu pé do ouvido. Quem é gestor aqui sabe que lidar com pessoas é difícil, não é? Você que é gestor, você vai entender. Você que é líder, você vai entender. Só que era diferente de Moisés. Moisés tinha que lidar com uma nação reclamando o dia todo, murmurando o dia todo. Moisés, eu estou com fome. Moisés, eu estou com sede. Moisés, eu quero isso. Moisés, eu estou precisando daquilo. Moisés, e aí? Essa terra não vai chegar mais não? Faz tanto tempo que a gente está nesse negócio. Moisés, eu quero voltar para o Egito. Me diz bem aqui qual é o caminho de volta. Olha, se eu pudesse voltar para lá, eu voltava era hoje, porque lá pelo menos tinha o que eu comer. Lá pelo menos tinha o que eu beber. E aqui não tem nada. Que negócio é esse que Deus trouxe a gente para cá? Era o dia todo reclamando. Imagina uma nação reclamando no seu pé do ouvido de noite. Aí o que aconteceu? Moisés desobedeceu a Deus. A Bíblia diz, eu não vou nem abrir por conta do tempo. A Bíblia diz em Números 28, se
Se você quiser anotar, depois você pesquisa. Que Deus fala assim, que Moisés fala assim, Senhor, o povo está com sede. Aí Deus diz assim, Moisés, pois faz o seguinte, vai lá na rocha, fala para a rocha, e a rocha vai minar a água, e aí você dá água para o povo todo beber. Sacia lá a sede do povo. Só que quando Moisés chega lá, você percebe, na Bíblia, você percebe que Moisés está zangado. Aí Moisés, vocês querem água, vocês estão querendo água? Olha, pois eu vou dar água bem aqui para vocês. Aí Moisés pega a vara dele, levanta e taca na rocha. Moisés faz algo diferente. A gente percebe que Moisés ele não dependeu completamente do que o Senhor tinha dito para ele. O Senhor tinha dito para ele falar a rocha. E ele bate na rocha. E isso acontece porque Moisés, assim como nós, é só um ser humano. E é claramente que Moisés se deixou ser envolvido pelas suas emoções. Moisés estava chateado, Moisés estava zangado. Moisés devia estar frustrado. E ele se envolveu nas suas emoções. Veja, quando nós deixamos de ser criança, significa que alguns comportamentos imaturos, espiritualmente, eles vão ficar para trás, naturalmente. Significa que o que mais importa a partir de agora não é mais a minha vontade, é o que ele tem para mim, para eu poder realizar. Mas significa também que algumas coisas precisam ser mudadas. Porque quando se é imaturo, quando se é em criança, você não percebe alguns comportamentos maus. Mas quando você já recebe uma certa maturidade espiritual, você tem uma inclinação maior para a obediência. Você entende e você tem um senso de compromisso maior. Então o que você quer é obedecer, mas aí é difícil, porque você tem que lidar com você mesmo. Você precisa lidar com algumas coisas que são difíceis de lidar algumas vezes, que são com os teus impulsos emocionais. E esses impulsos emocionais, eles vão surgir durante toda a sua vida. Às vezes, a gente passa por situações tão difíceis que desencandeiam em nós emoções muito fortes, ao ponto de não conseguirmos ver a vontade de Deus, ao ponto de não conseguirmos nos relacionar com Ele, ao ponto de não conseguirmos ouvir o que Ele tem para dizer. Às vezes nós passamos por situações difíceis, como as situações que Moisés passou, e parece que a gente fica cheio. Parece que você está cheio de você mesmo. Parece que você fica cheio de medo, frustração, raiva, rancor, ira. E nesse momento onde você está emocionalmente cheio de si, ver e sentir o que o Senhor está falando, ou o que o Senhor está dizendo, ou sentir até a presença dEle é mais difícil. Porque nesse ponto nós podemos mudar o nosso foco. As situações difíceis, elas podem impedir e dificultar o nosso processo de relacionamento com o Senhor. Quantas vezes nós pensamos em abrir mão, seja o que for? Quantas vezes a gente pensa em desistir, em parar? Não, eu só vou até aqui. Não dá mais para mim. E algumas vezes são decisões contrárias, completamente contrárias à vontade de Deus. Nós tomamos decisões precipitadas, conduzidas por um impulso emocional. E isso nós fazemos sem nenhuma consulta ao Senhor, agindo muitas vezes com um direcionamento espiritual. Você sabia que toda decisão que você toma, ela tem um mover emocional? Tudo que você faz, todos os seus pensamentos que você tem, liberam emoções. E todas as suas emoções vão lhe conduzir a uma tomada de decisão. É por isso que em situações difíceis,
situações que geram um acúmulo muito grande de pensamento vão te inclinar a fortes emoções. E tomadas de decisões nesses momentos, elas muitas vezes podem ser precipitadas, erradas. Nós precisamos entender que isso precisa ser mudado na nossa história. Nós precisamos perceber o que nós estamos pensando. Você precisa pensar no que você está pensando. Porque entender o que você está sentindo é muito fácil. Você sabe quando você está feliz, você sabe quando você está zangado. O mais difícil é perceber o que você está pensando. Você precisa gerenciar suas emoções. E você gerencia suas emoções entendendo e controlando a sua mente. E é isso que o Senhor quer. O gerenciamento. E um bom gerenciamento, ele vem através de relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz em Jeremias 17:9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Cuidado com o que você tem pensado, com o que você tem sentido. Consulte ao Senhor, porque quando o seu foco não é Cristo, quando o seu foco é o seu problema, o seu relacionamento com o Senhor, muda, fica limitado. Quantas vezes nós passamos por situações que nos levam a angústias profundas? E eu acho lindo quando a palavra de Deus diz, acho que é em 1 Samuel, quando Davi estava na terra dos inimigos e ele volta de uma batalha e ele chega e toda a casa dele, de todos os servos dele haviam sido saqueadas e as suas mulheres e os seus filhos haviam sido roubados. Tudo estava queimado. 600 homens começam a ameaçar, apedrejar Davi. E Davi desesperado. Cadê minha casa? Cadê minha mulher? Cadê meu filho? E os homens todos chorando. A culpa é dele. Foi ele que trouxe a gente para cá. Bora matar Davi. Aí Davi fala assim, vocês vão ficar aí? Pode ficar. Eu vou consultar a Deus. Eu vou saber o que é que eu faço. Eu vou saber o que é que eu tenho que fazer. E Davi vai lá e diz, Senhor, e aí, o que é que eu faço? O que é que eu faço, Senhor? Minha mulher, meus filhos. Davi vai. Aí o Senhor vai. Porque eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te mostrar onde é que eles estão. E Davi volta com tudo de volta. Quando tudo o que você vê é a sua dor, você não consegue ver o Senhor. Nosso foco pode mudar. E o nosso foco é Cristo. E é nesse momento, quando nós passamos por dificuldades, como Moisés passou, conhecendo o Senhor e pensando um monte de coisa, atribulado emocionalmente, inclinado a fazer algumas coisas erradas, que o Senhor, Ele vem e Ele age. Pode botar o vídeo, Gazi? Eu trouxe um vídeo para que você possa compreender o que é que eu estou falando. Eu queria que você só pincelar o que se trata o vídeo para que você possa entender. Esse vídeo ele é um filme muito conhecido. E nesse filme ele mostra um pai que perdeu a sua filha mais nova. Ele tem 3 filhos e uma delas foi sequestrada e abusada. E o Senhor o convida para passar 3 dias numa cabana. E eu queria que você visse essa cena do filme que trata justamente sobre esse processo emocional, onde nós nos abalamos emocionalmente e o nosso foco pode mudar. Pode passar o vídeo, Gaza, por favor. Até aí, Gaza. Obrigada. É isso. É isso que o Senhor quer fazer com você. No meio da sua dor, Ele quer te levar a andar sobre as águas. No meio da sua dor, Ele quer fazer coisas tremendas na sua vida. Ele quer te levar a lugares muito mais profundos, a uma atmosfera espiritual que você ainda não foi,
ainda não conhece. Mas essa caminhada com o Senhor vai exigir de você busca, dedicação, investimento de tempo, de qualidade, obediência, submissão, dependência, confiança. E isso tudo faz parte de um processo em que eu e você estamos. E eu te aconselho a bater todos os dias na porta do seu Pai e clamar: Abba, Pai, Abba, Pai. Me emocionei. Eu não sei em que fase desse processo você está. Eu não sei se você ainda é como criança e ainda está aprendendo algumas coisas, e muitas coisas parece que são mais doídas, mais difíceis de serem entendidas, mais difíceis de obedecer. Talvez você já esteja em outra fase, talvez você já seja maduro na fé. Talvez você já recebe, já obedece, já ensina muitas pessoas. Mas muitas vezes você tropeça no próprio pé e cai. Porque você ainda precisa aprender. Nós sempre temos algo a aprender com o Senhor. Um dia o Senhor falou assim: filha, você é limitada demais. Eu não sou. Existem coisas que ainda vão ser administradas na sua vida e que você ainda não tem nem compreensão de entender, porque é um nível de intimidade ainda maior. Eu não sei o que o Senhor está te ensinando agora mesmo, mas tudo que o Senhor quer ter com você é relacionamento. É relacionamento de um pai. O seu pai, o nosso pai, aquele que nós servimos, ele não quer só a sua obediência. Ele quer que você obedeça por amor. Eu amo quando meu filho diz isso para mim: mãe, eu te amo. Eu amo isso. Quantas vezes nós falamos isso para Deus? Fale para o Senhor. Senhor, algumas vezes é difícil, mas eu quero te servir. Senhor, eu não estou compreendendo, mas eu amo o Senhor. Senhor, às vezes dói, mas eu quero te obedecer. Me ensina. Quantas vezes nós nos dispomos a isso? O Pai, Ele tem um amor diferente com seus filhos, com as crianças. Quando meu filho era ainda mais novo, ele não conseguia me amar. Quando João era apenas um bebê, ele não me amava. Ele queria ser saciado, ele queria comida, ele queria ser agasalhado, ele queria ser protegido. Quem ensinou João a me amar e a amar outras pessoas, quem falou para o João, meu filho, sobre amor, fui eu. Eu e o meu esposo, nós começamos esse amor muito antes dele nos amar. Da mesma forma, é o Senhor com você. Ele ama primeiro. Ele nos ama de forma diferente. E a Bíblia diz que vocês que são maus, primeiro livro da Bíblia já fala, o homem é mau desde a sua mocidade. Vocês que são maus conseguem dar coisas boas para os seus filhos. Que dirá eu? O que é que eu vou deixar? O que é que eu vou dar para aqueles que me pedem? Insista, peça, se submeta ao amor do Senhor. Experimente o que Ele tem, porque o que Ele tem é bom, é perfeito e é agradável. Não é bom só para Ele,
é bom para você e é agradável para você. E eu aconselho você a buscar esse amor insistentemente, diariamente, todos os dias da sua vida. O louvor pode subir, por favor. E ainda quando você não tiver nada para dizer, ainda quando você estiver na presença do Senhor e não conseguir se expressar, fique, permaneça. Diga: Senhor, eu não tenho muitas coisas, eu não consigo me expressar, mas eu quero estar contigo, eu quero ficar contigo. Peça direcionamento para Deus. Peça para Ele te ensinar a orar, te ensinar a obedecer, te ensinar a servir, te ensinar a receber. Peça, 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 fale com Ele. Invista tempo, dê qualidade de tempo para o seu Pai. Igreja, nós precisamos sair da superficialidade com Deus. Nós precisamos parar de ter um relacionamento ralo com o Senhor. Porque Deus nos chama para um relacionamento muito mais profundo, fluido e contínuo e diário. Não é só quando eu estou disposta a orar, não é só quando eu estou na casa do Senhor, não é só quando eu estou louvando, não é só quando eu estou... É diário, é contínuo, é o tempo todo. É o tempo todo. O Senhor nos chama a lugares maiores. O Senhor nos chama aos santos dos santos. E quem é o pai que, ouvindo o clamor do filho, não irá responder? Entregue o controle. Converse com Ele, tire tempo. Busque a face. Muitos de nós estamos buscando as mãos do Senhor. As bênçãos dele são maravilhosas para a sua vida, para a minha vida também. Mas a presença dele, a essência do Pai é o mais importante. Conhecê-lo, poder viver nos seus pensamentos, poder tomar posse da mente do Senhor. Isso não tem preço. Isso é o mais importante. É melhor do que todas as bênçãos que Ele pode te dar. É a presença. É Ele todos os dias. Eu queria que você ouvisse esse louvor. E enquanto nós louvamos e adoramos a Deus, eu queria te convidar a orar para que, a partir de hoje, você possa ter algo novo, algo diferente, que a sua visão seja completamente ampliada, aberta, o seu entendimento seja tomado pelo entendimento dele, que você possa pensar, sentir e agir conforme o Senhor, e que verdadeiramente nós possamos ser a glória de Deus aqui. Que possamos ser resposta, que a igreja do Senhor possa ser uma resposta viva. E eu quero te convidar a fazer essa oração.